olha, a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para salvar. A Bíblia diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, ela está estendida. Agora cabe a mim e a você crer e segurar na mão do Senhor. Como é que eu seguro na mão de Deus? Aceitando a Jesus. É o único meio. Jesus falou, se não vier por mim, não vai chegar ao Pai. Se não vier por mim, se não assumir compromisso comigo, se não aceitar o meu perdão, a minha salvação, não vai chegar ao Pai. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. O ditado popular diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Jesus diz, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não deu segunda opção, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não endureça o seu coração à voz do Espírito Santo de Deus. Vai ter um dia que a nossa jornada nessa vida aqui vai acabar, a gente vai morrer. Ou Jesus vai voltar. Aí todo mundo vai querer ir para lá, morar com Ele. Mas esse é um fruto, a salvação, a vida eterna é um fruto que a gente precisa plantar agora, a semente. A semente é plantada pela fé. Você pega lá a sementinha, cava na terra, pum, e vai cuidando. Aí você fala, um dia ainda vou comer do fruto dessa semente. Aí nasce aí, ó, várias árvores. Aqui não tem frutífera não, né? Tinha amendoeira, acho que arrancou, não sei se essa aqui é amendoeira. Mas alguém plantou uma semente para a gente poder depois no futuro colher do fruto. A salvação é a mesma coisa. Você não viu a fruta quando você estava com a semente na mão, você só viu a semente. E hoje você tem a semente do perdão dos pecados, a semente da vida eterna, e você precisa plantar isso no seu coração para poder nascer. Você precisa plantar e cuidar, não é plantar e viver relaxadamente com Deus, não. Não é para plantar e viver da maneira que você quiser, não. É para plantar e viver da maneira que Deus quer. Tem que ler na Bíblia o que é que Jesus quer da nossa vida. E eu desafio a você, porque nós somos uma sociedade religiosa, mas isso não vai salvar a nossa sociedade não, sabia disso? Porque o Senhor Jesus disse assim, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Vai entrar no reino dos céus aquele que pôr em prática a vontade do meu Pai que está no céu, disse Jesus. Então eu vou insistir com você nisso. Se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e fez um compromisso público recebendo Jesus em sua vida, você ainda não colocou a sua fé em prática. E o apóstolo Tiago, na sua carta no Novo Testamento, ele diz assim, a fé que não é colocada em prática não aproveita de nada, não serve para nada. O que é uma fé que não é colocada em prática? Uma fé que não me leva a aceitar a Jesus, a me arrepender dos meus pecados, a assumir um compromisso com Jesus, não serve para nada. Você pode ser da minha igreja, você pode ser da outra igreja. A gente fazia o Indo Movimento aqui na praça, o culto 2 vezes na semana. Você pode gostar de vir no culto da praça, você pode ouvir louvor, você pode ouvir pregação, mas se a sua fé não te leva ao arrependimento, à confissão de pecados, se a sua fé não te leva a um compromisso público com Jesus, a aceitar a Jesus, com toda a fé do mundo você vai ficar de fora. Jesus disse, não é todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Só quem colocar em prática a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade do Pai que está no céu é que a gente se comprometa com Jesus.
Por quê? Que você pode me perguntar, por que isso? Prova isso na Bíblia. A Bíblia diz que existe um só Deus. E eu creio que todo mundo aqui concorda com isso. Só existe um Deus. Não existem dois deuses, não existem três. Existe apenas um Deus. E o mesmo versículo que diz que existe apenas um Deus, diz que existe também um só mediador, um só meio entre Deus e os homens. Só existe um meio de chegar lá, só existe um meio das coisas de lá chegar aqui. E o nome desse caminho, esse meio, esse mediador é Jesus. Aquele que se entregou pelos nossos pecados tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna. A Bíblia diz que também debaixo do céu, todos os países do mundo estão debaixo do céu. Lá da Oceania, da África, da Europa, das Américas, todos nós estamos debaixo do céu. A Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você tem todo o direito de crer no que você quiser, de deixar de crer no que você quiser. Você tem todo o direito. Você tem todo o direito de achar que você é uma pessoa de bem e que Deus tem a obrigação de te levar para a glória quando terminar a sua vida aqui, porque você foi um cara legal. Mas a Bíblia diz que debaixo do céu você vai ficar em paz com você mesmo, com a tua consciência. Eu faço bem, eu sou um cara legal. Mas a Bíblia diz que debaixo do céu não existe nenhum outro nome, não existe nenhum outro meio dado entre os homens para que possamos ser salvos, para que possamos entrar na vida eterna, para que possamos passar a eternidade com Deus. Debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em outro trecho a Bíblia vai dizer que Deus exaltou a Jesus Cristo, elevou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, somente ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Você sabia que não pode dobrar o joelho perante mais nada nem ninguém? Ao nome de Jesus somente se dobre todo o joelho. É o que está escrito na Bíblia, é isso. Aí você vai falar assim, mas eu aprendi diferente a vida toda. Eu sei, eu também aprendi errado durante muito tempo. Esse é o problema da gente não querer conhecer a Deus pela palavra de Deus, mas sim pela cultura religiosa, pela nossa sociedade, pela tradição. Temos que conhecer a Deus pela sua palavra, e pela palavra a Bíblia diz que Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus somente se dobre todo o joelho, inclusive os meus e os seus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, não um Senhor. A Bíblia não diz Jesus Cristo é um Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se eu e você colocarmos isso em prática, nós estamos glorificando a Deus. Se não fizermos assim, não estamos glorificando a Deus, não seremos aceitos por Deus. Tem um versículo no Velho Testamento que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e ainda encobre o seu rosto de nós para que Ele não nos ouça. Olha só, uma pessoa que tem fé, que é religiosa, mas que não se arrependeu dos pecados e não assumiu o compromisso com Jesus, quando ela ora,
A Bíblia diz que Deus fecha, olha, Ele encobre o seu rosto para nem ouvir o que você está falando. E você está crente que está sendo recebido. Jesus falou assim: muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Sabia que dá para expulsar demônio com fé? Pela fé, o demônio vai embora. No teu nome eu fiz milagre. Dá para fazer milagre com fé. Dá para ser feliz sendo religioso. Dá para ser feliz crendo em Deus da nossa própria maneira. Dá para a gente se sentir realizado. Dá para ganhar dinheiro, muito dinheiro. Mas não dá para entrar no céu. Não dá para ter nome escrito no livro da vida. E por falar em livro da vida, essa é importante, eu não posso esquecer de falar com você. E olha que eu estou sendo meio duro, não estou pegando meio pesado. Eu podia ficar falando: Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, só coisinha legal. Mas vai ter um dia que a gente vai chegar no juízo de Deus. E Jesus diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. Se Jesus abre ali agora e vem, a gente vai começar a chorar pelo que a gente não fez. Então eu não posso ficar falando que Jesus te ama, tem plano maravilhoso na sua vida. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa tomar atitude, você precisa assumir compromisso com Jesus agora mesmo. Você precisa mudar da sua vontade para a vontade de Deus. Você precisa morrer para você mesmo, para ter a vida em Deus. Então, voltando lá sobre o livro da vida, diz que no final lá vamos ter o julgamento. Tudo vai ser aberto, vai ser visto, todas as palavras, todas as atitudes, todos os pensamentos, todas as prevaricações. O que é prevaricação? É saber que tem que fazer uma coisa e não faz. Aceitar Jesus. Você sabe que tem que aceitar Jesus? Ainda não aceitou? Está prevaricando. Isso vai te condenar no dia do juízo final. E a Bíblia fala: vão se abrir os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Olha o livro da vida aí de novo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E ali vai ser atormentado de dia e de noite para todo sempre. Não vai ter consolo. A Bíblia conta a história de um homem que, chegando no inferno, ele olhou para o céu. Não sei como que ele olhou para o céu e viu, a Bíblia não relata em detalhes, mas eu vou dizer o que a Bíblia diz. Ele olhou para o céu e viu Abraão e viu um homem chamado Lázaro junto a ele, lá na glória. E ele estava lá no inferno. E ele clama e fala assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Esse é um dos episódios mais claros da existência de um lugar onde há tormento eterno, onde há condenação eterna. Você sabia disso? A Bíblia relata. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Você vai lá no meio do capítulo, lá no versículo 19, vai começar essa história. O rico e Lázaro. Você até já deve ter ouvido falar o nome, porque teve uma novela aí lançada na televisão com esse nome, né? Mas não é aquilo que passou na novela, não. Tem que ver o que está na Bíblia. Tá? O que interessa pra gente não é o que passa no filme, não é o que fala na nossa religião, não é a nossa tradição religiosa. O que interessa pra gente é o que está na Bíblia. Então eu quero lembrar você que Jesus diz que lá no Apocalipse diz que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, procurou seu nome lá, não foi achado, você vai ser lançado fora para esse lugar de tormento, no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A gente sabe que morrer é ruim, né? Morrer é ruim. A gente perde uma pessoa que a gente fica triste pra caramba, a gente chora, a gente lamenta. Poxa, fulano morreu. Pode até não ser uma pessoa tão boa assim, né? Mas aí quando morre a gente até tem um ditado que diz: quem morre vira santo.
todo mundo passa a ser bonzinho, a gente tem essa cultura. Ele fazia coisas erradas, mas ele não era tão mal assim, a gente tenta justificar. E a Bíblia fala então de morte também, fala assim, segunda morte. Sabe o que significa morte? Ausência de vida. Sabe o que Jesus falou? Eu sou a vida. Sabe o que significa morte? A ausência de Jesus eternamente, segunda morte. Você deixa de viver aqui e vai para a eternidade. Na eternidade todo mundo acha que vai dar um jeitinho de entrar na glória. E a morte é a ausência de vida. Segunda morte, a ausência de vida, a ausência de Jesus. Eternamente longe dele, eternamente longe dele. Ou a gente vai para a glória eterna ser confortado e morar com ele, ou a ira dele será lançada sobre nós. A ira dele será lançada sim. João Batista, o homem que batizou Jesus, certa vez estava pregando e tinha um monte de religiosos ouvindo. E os religiosos tentavam se explicar. Religiosos adoram contar seus currículos, mostrar currículo. Olha, eu faço isso, olha, é assim que eu sou, olha, é assim que eu penso, é assim que eu creio, olha isso aqui. Religioso adora contar suas vantagens. Aí João Batista diz assim: como é que vocês vão escapar da ira vindoura? Como é que vocês vão escapar do castigo que há de vir? Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? São várias versões da Bíblia e todas essas que eu falei, existem essas versões com essa pergunta formulada dessa maneira. Por quê? Geralmente quando a gente procura uma religião, eu escuto muito sobre isso, a pessoa está procurando um meio de se compreender, de encontrar paz para a sua vida. E Jesus, quando fala de evangelho, ele fala: você vai ter aflição, você vai ser perseguido, vai ser odiado por muitos, até da sua própria família, pela sua própria família. Jesus foi crucificado, os discípulos dele, grande maioria foi morto, não pela morte natural, mas por causa da perseguição. E toda pessoa que procura religião, ela está procurando um meio de viver light, viver zen, viver em paz, viver tranquilo, realizar sem problema. Até as igrejas hoje evangélicas estão prometendo o paraíso aqui na terra. Vem para cá que todos os seus sonhos vão ser realizados. Gente, na Bíblia não é assim não. Você pode realizar todos os seus sonhos, claro. Eu falei, dá até para fazer milagre com fé. Só que quando a gente procura pelas coisas de Deus, a gente não deve se preocupar com casamento, com comida, com bebida, com relacionamento, com dinheiro, não. A gente tem que se preocupar com o nome no livro da vida. A gente tem que estar preocupado com ser aceito por Deus, por estar reconciliado com Deus. A gente tem que estar preocupado com salvação. E a gente gosta de se explicar. Olha, eu não faço mal para ninguém, eu sou um cara que tem muita fé, eu sou um cara legal. Mas não se preocupa com salvação. Salvação só vem por meio de compromisso público com Jesus. Se você botou Jesus dentro do bolso, eu tenho fé, mas ele está guardadinho, tocadinho aqui, escondidinho, não vai te salvar no dia do juízo. Não adianta esconder a Jesus. Ele disse: qualquer que tiver vergonha de mim perante as pessoas, eu também vou me envergonhar dele. Você sabe que isso vai acontecer? Que Jesus não contava historinha não. Jesus só mandava, vamos botar assim, Jesus só mandava a real. Jesus só falava a realidade, só a verdade. E ele fala: se você sentir vergonha do meu nome, se você sentir vergonha de andar comigo, se você sentir vergonha de me servir aí no meio da sua sociedade, eu vou me envergonhar de você aqui. Já pensou? Chega no dia final, lá no dia da entrada no reino dos céus, e a gente vai todo feliz. Olha, eu vou chegar, eu vou ser recebido. E ele fala assim: você?
se aparta daqui que eu não te conheço. Ele fala isso no Novo Testamento. Vai ter gente ouvindo isso: se afasta de mim que eu não conheço você. Uma vez eu vi um pregador, e o pregador disse assim: muita gente diz, eu conheço a Jesus. E ele perguntava de volta: mas Jesus conhece você? Você diz, conheço a Jesus, mas Jesus conhece você? Ele vai falar para muitos: mas eu não te conheço, aparta de mim, eu não te conheço. E você estava crente que era conhecido dele. Gente, Jesus é o assunto mais sério que a gente tem para tratar na nossa vida. Fique sem comer, fique sem beber, fique sem casar, fique sem namorar, fique sem ter carro, sem ter casa própria, mas não fique sem Jesus. Gente, é loucura, loucura! Não aceitar Jesus é loucura. A coisa mais idiota que a gente pode fazer é viver sem Jesus. Principalmente se você diz que acredita, que tem fé em Deus. É uma loucura dizer que tem fé em Deus e não aceitar a Jesus. É a coisa mais idiota que a gente pode fazer com a nossa vida. Porque a gente vai chegar lá diante dele e ele disse: eu sou a porta. Como é que você vai entrar se não passar pela porta? Jesus diz: eu sou a porta, tem que entrar por mim. Em outro episódio eu já disse que ele disse: eu sou o caminho. Tudo ele fala artigo definido. Eu sou a porta, não uma porta. Eu sou o caminho, não um caminho. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, eu quero suplicar a você, humildemente, em nome de Jesus, faz isso agora mesmo. Não deixa nem para depois. Não deixa nem para depois. Porque Jesus é o maior presente que Deus já nos ofereceu.